Bom dia, rapaziada. Tamo junto aí nessa distância toda. Eu tô aqui a continuar dando aula aí para vocês. Preparei um material aqui meio que experimental, mas vamos ver aí, hein? Vamos logo para ser rápido, o vídeo ser tranquilo. Que vocês gravem bem direitinho aí o nosso material, que a gente consiga de fato aprender mesmo à distância, hein? Tô com saudade de vocês, hein, galera? Pode crer. Mas vamos aí. Se liga, né? Hoje a aula de sociologia, aqui, né? Vou fazer um breve resumão daquilo que a gente viu durante todos esses dias de aula, né? Do primeiro bimestre que nós tivemos. A gente teve um mês, quase 2 meses de aula, né? E agora a gente está à distância. Por conta dessa distância, é preciso fazer uma pequena revisão sobre tudo que nós vimos, certo? Sociologia, nós temos aí uma introdução, as ciências sociais, então, é o nosso tema de hoje, certo? Um apanhado geral. Então, vamos lá. O professor Paulo César aí, estou com vocês. Vamos nessa. Bom, primeiro, é preciso que a gente introduza o problema e a questão aqui, né? A nossa situação. Qual é o nosso objeto de estudo, né? São as ciências sociais. Então, vamos lá. As ciências sociais abordam questões fundamentais à existência humana, seja como um indivíduo em particular ou como um ser social. Ou seja, você como um ser humano, você é ao mesmo tempo um indivíduo, porque tem vida própria, subjetividade própria, problemas próprios, a sua vida diz respeito a você, a sua experiência de vida ela é uma experiência única e, portanto, traz problemas próprios e particulares de cada um. Mas você também, além de ser um indivíduo com uma história própria, você também é um ser social. Por quê? Porque você é um indivíduo que faz parte de uma sociedade, de uma vida em grupo, né? Todo o sentido da sua vida como pessoa, ele se encontra na verdade quando você interage com essa sociedade. Portanto, vocês são seres particulares, indivíduos, mas também são seres sociais na medida em que convivem com os outros. E essas questões, elas estão presentes e impregnam o cotidiano, ou seja, o dia a dia das pessoas. Isso quer dizer, galera, que as ciências sociais, elas abordam as questões que estão no dia a dia de cada um. Né? O cotidiano, o dia a dia das pessoas. A única diferença é que durante o seu dia a dia, pelo menos antes de estudar aqui sociologia, você tem, digamos, você não dá atenção para esses problemas com rigor científico. Então, o objetivo da gente estudar as ciências sociais aqui, sobretudo no ensino médio, é isso. É que você tenha amadurecimento intelectual, se aproprie de conhecimentos científicos que vão te ajudar a entender, né, os problemas sociais, a realidade do mundo social e, inclusive, problemas teus particulares por conta disso, certo? Então é o seguinte, é possível perceber melhor isso, tudo que eu estou falando aqui, analisando questões, né, essas questões que eu falei, a partir das seguintes situações. Vamos começar aqui, por exemplo, dando uma olhadinha na letra de uma canção. Leia e reflita sobre a letra da canção abaixo. Eu coloquei aí, galera, a letra de uma música da Legião Urbana, que, aliás, eu sou fã da Legião Urbana, hein, tá ligado? Ouvi demais na minha vida inteira. E é uma música, uma letra do Renato Russo, que é um absurdo poeta brasileiro, cara aí do rock nacional aí, viva o rock and roll. E essa letra, ela, na verdade, ela é uma forma de desabafo sobre uma série de problemas sociais da perspectiva do jovem, da juventude. Vamos ler aqui comigo aí, ó, se acompanhar também. O nome da música é Bader Meinhof Blues, que é uma referência a um termo de língua estrangeira, mas o que interessa não é o título, é a letra da canção. Vamos lá. A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais e você passa de noite e sempre vê apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando nas ruas, pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão démodé. E essa justiça desafinada?
é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Não estatize os meus sentimentos. O seu governo, o meu estado é independente. Já estou cheio de me sentir vazio, meu corpo é quente, eu estou sentindo frio. Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão démodé. Viu aí que poeta? Caralho, maluco. Só que é o seguinte, esse termo finalzinho, afinal, amar ao próximo é tão démodé. Démodé é um termo francês para dizer fora de moda. Démodé significa fora de moda, ou seja, amar ao próximo é tão fora de moda. O que acontece, galera, aqui na letra dessa canção? O cara tá falando, tá reclamando sobre um monte de coisa, sobre violência, sobre se sentir vazio nesse mundo, sobre em questões de injustiça, como você, enquanto indivíduo, se sente, tem um corpo quente, se sente frio, e essa distância, essa falta de contato entre as pessoas, né, entre o amor ao próximo e tal, só violência. E, enfim, as pessoas estão juntas, mas estão distantes, né? Você passa dia e noite, sempre vê apartamentos acesos, ou seja, cada um na sua casa, cada um no seu local, no seu ambiente. Enfim, é uma música meio que de desabafo, da perspectiva de um indivíduo sobre coisas que ele vê no mundo, ou seja, sobre coisas que ele vê na sociedade. Vamos dar uma olhada no outro exemplo aqui, outra situação aqui. Olha aí. Leia e reflita sobre a charge abaixo de Malcolm Evans. Malcolm Evans é, portanto, o cara que escreveu isso aqui. Se você der uma reparadinha direitinho nessa charge, acho que a gente já comentou nas aulas, hein? Vocês têm que lembrar disso, dessa mesma charge, está no livro de vocês. Vocês vão lembrar direitinho, só olhar para elas. Mas também observe que, quando eu procurei a imagem, eu encontrei em inglês. Então é o seguinte, não tem problema, porque eu acho que dá certo aqui, a gente vai traduzindo junto, e é interessante que você faça esse esforço de querer aprender inglês. Não só inglês, mas em qualquer outra língua que você entenda. Mas vamos nessa. De um lado a gente tem aqui uma moça ocidental, loira, de biquíni e tal, com roupa de praia, óculos de sol, brincos e tudo mais. Do outro nós temos uma mulher muçulmana, não é? Totalmente coberta com a burca, que é aquela roupa. A burca é aquilo que cobre, inclusive, o rosto, né? É isso aí, toda coberta, só com os olhos de fora. E observa o contraste que a ocidental ela está só com os olhos cobertos e a oriental ela está com os olhos não cobertos. A única coisa que não está coberta são os olhos. Então, o que tem aí? Olha o que é que a ocidental aqui ela fala para a oriental. A ocidental ela diz: tudo coberto, apenas os olhos de fora. Que crueldade desta cultura machista dominante. Ou seja, a mulher ocidental está achando a oriental uma crueldade que estão fazendo com ela, porque ela está totalmente coberta, ela só tem permissão de usar os olhos. Isso é um mundo machista muito dominador. Isso é a visão da garota ocidental, digamos, de uma garota com a nossa visão de mundo. Do outro lado, então, vamos ver a perspectiva da muçulmana. Né? Nada coberto, apenas os olhos dela. Que maldade cruel dessa cultura machista. Olha só, observe o seguinte. Enquanto que a garota ocidental, ou seja, essa moça loira do biquíni, ela está criticando a sociedade dominante, machista, essa cultura machista dominante, por obrigar a mulher ocidental a se vestir como totalmente coberta, né? Só com os olhos de fora. Do outro lado, a mulher oriental, né? Sua cultura oriental, religiosa dessa, ela olha para a garota que está totalmente despida, apenas com os olhos cobertos, e diz que a nudez dela, a falta de colocar aquela jovem nua, com o corpo à mostra e tal, aquilo também é culpa dessa cultura machista dominante. Qual das duas estão certas? As duas acusam o erro da outra, né, como sendo responsabilidade da cultura machista que é dominante no mundo. Ou seja, e aí, quem tem razão? O que a cultura machista faz? Ela faz com que as mulheres andem nuas? Ela faz com que as mulheres andem totalmente vestidas, como é o caso do Ocidente? O que é isso? Quem está certa das duas? Essa charge ela mostra, por exemplo, um choque entre ideias de culturas de países diferentes,
de locais do mundo diferentes, de culturas diferentes e que muitas vezes entram em conflito no mundo, certo? Você pode abrir o jornal aí, olhar, assistir, você vai ver sempre que tem uma crítica, quando a gente dá uma olhada no que acontece lá no Oriente Médio, lá em outros países, na Ásia e tudo mais, a gente olha para aquele tipo de comportamento e a gente tende a julgar de acordo com o nosso. Essas questões, esses embates de ideias e tudo mais, esse contraste, essa aparente confusão de perspectivas, por exemplo, também questões que as ciências sociais estudam. A gente ajuda a melhor entender a diversidade do mundo e de perspectivas que a gente tem. Beleza? Então agora vamos aqui, ó. Então, vimos a letra da música, vimos essa charge, vamos lá. O que a música e a charge têm em comum, galera? Então vamos aí, ó. Primeiro, ambas retratam opiniões e impressões sobre as ações, ou seja, sobre os comportamentos humanos em sociedade. A letra da canção do Renato Russo faz duras críticas à violência, à injustiça social e à falta de perspectivas para a juventude. A charge do Malcolm Evans apresenta um contraste entre as diferentes visões de mundo e juízos de valor proferidos por ocidentais e muçulmanos. Ou seja, cada um tem uma visão de mundo, tem uma forma diferente de interpretar o mundo. Então é o seguinte, todas essas situações são típicas da vida em sociedade e estão presentes no nosso dia a dia. Ou seja, é comum, por mais que tenha sido colocado aqui numa letra de uma poesia, e lá na música, e depois numa charge e tal, por mais que essas questões abordadas elas possam parecer um pouco complexas, na verdade elas não são. Na verdade, essas questões são típicas da vida em sociedade. Observa bem, quem nunca se deparou com situações de injustiça e violência? Quem nunca sentiu a falta de perspectiva clara de futuro em sua cidade ou mesmo no seu país? Quem nunca emitiu julgamentos preconceituosos ou foi vítima desses julgamentos? Entende? Então é o seguinte, isso está no cotidiano das pessoas, está no dia a dia de vocês, jovens, adolescentes aí, meus parceiros. Então, esses são alguns dos problemas das ciências sociais. E é isso que a gente vai estudar, e é isso que esse curso vai fazer com a gente. Essa é a nossa importância. Vamos aprender, vamos tomar conta desse mundo. Afinal, o que caracteriza as ciências sociais? Dito isso, a gente vai chegar no nosso conceito. Terminar essa aula formando um conceito sobre o que é isso. As ciências sociais podem ser inicialmente definidas como a ciência do comportamento social. Grave isso é questão de prova, vem maluco. Ciência do comportamento social. Tranquilo? A primeira definição que vocês vão ter sobre ciências sociais é essa. Ciência do comportamento social. Pá. A partir daí, é lógico que a gente vai começando a alargar esse campo de visão aí, ou deixar pelo menos mais problematizada, melhor problematizada. Então, vamos lá. O comportamento social, já que a ciência do comportamento social, a gente precisa definir o que é comportamento social. Por comportamento social, entendemos toda e qualquer ação ou comportamento dos indivíduos vivendo em sociedade. Tá? Nesse contexto, são objetos das ciências sociais os estudos sobre a organização das sociedades em diferentes formas e épocas, as relações de trabalho e de produção de cada sociedade, suas formas de governo, suas leis, seus costumes, sua cultura, etc. Tudo, né, que envolve a vida social, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, que apesar de serem complexas, fazem sim parte do nosso cotidiano, Tudo isso são objetos das ciências sociais porque envolvem aquilo que nós estamos chamando aqui de comportamento social. E para encerrar a aula, a gente vai fazer definições simples, que inclusive o nosso material didático aqui ele oferece, que é o seguinte: entre as principais ciências sociais destacam-se a antropologia, a sociologia e a ciência política. Vou fazer uma definição rápida de cada um para você entender direitinho. Primeiro, a antropologia. Olha uma definição aqui de antropologia. Ciência do homem no sentido mais lato, ou seja, mais largo, que engloba origens, evolução, desenvolvimentos físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc. Ou seja, a antropologia estuda o homem. Anthropos,
Logos significaria a ciência do homem, o estudo do homem, a narrativa sobre o homem. E nesse sentido, como é que a gente pode dizer? Sim, beleza, tá todas as palavras complexas, mas o que estuda, né? Então aqui, ó, de acordo com essa definição, a antropologia estuda as mais diversas formas de organização social humana e diferentes lugares e tempos, englobando todas as dimensões do ser humano, enquanto ser social e capaz de produzir cultura. Ou seja, galera, a antropologia, ela procura entender como as sociedades humanas se organizaram ao longo do tempo e se organizam ainda hoje. Como diferentes visões de mundo, produções de cultura são formadas, são criadas. Né? Porque, afinal de contas, o homem ele não é um ser igual. Em cada lugar do mundo nós temos visões diferentes, culturas diferentes, um mundo completamente diferente. Então a antropologia se dedica a estudar o homem nesse aspecto social, na forma como ele se desenvolve em sociedade, como ele produz visões de mundo, ok? Isso seria antropologia, que aliás, para a galera que vai iniciar o curso, é essa a ciência que a gente vai estudar, né? O pessoal aí que está no primeiro ano do nível médio vai estudar antropologia, certo? Nossa próxima aula vai focar muito. Também temos a sociologia, que a galera do segundo ano do ensino médio, o foco aqui do programa vai ser esse, né? Então é o seguinte, a sociologia estuda o quê, cara? Vamos lá, definição. Estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais, as instituições, descrição sistemática e análise de determinados comportamentos sociais. O que é isso aqui, cara? Essa definição é a seguinte: a sociologia estuda as instituições e os agentes sociais que contribuem para a organização e o funcionamento da sociedade. Ou seja, a forma de organização política, econômica, principalmente, né, quando se trata da divisão do trabalho, a produção de sua sobrevivência. Ou seja, cara, a sociologia vai estudar a sociedade. A sociedade em que sentido? A sociedade no sentido de instituição social. Como determinada sociedade se organiza para produzir riqueza, para dividir essa riqueza. Como essa sociedade se organiza em castas sociais, em classes sociais. Como cada segmento ou força social está localizada. Enfim, por que as coisas são como são? Por que as sociedades se organizam como se organizam? Isso é importante porque, na maioria dos casos, você vai descobrir que a organização social ao qual você está inserido, ela foi criada, ela é histórica, ela possui uma organização produzida. Então, não é natural. Não é por natureza que as coisas são como são. Por exemplo, as injustiças e desigualdades sociais podem ser combatidas, sim. Aliás, devem ser combatidas. E você vai aprender tudo isso, os mecanismos de organização social, estudando sociologia. Finalmente, a gente tem aqui a ciência política. Tá? A ciência política dedica-se a entender e moldar as noções de Estado, governo e organização política. E pode estudar também outras instituições que interferem direta ou indiretamente na organização política, como ONGs, igreja, empresas, etc. Alguns teóricos restringem o objeto de estudo da ciência política ao Estado. Outros defendem que o seu objeto é mais amplo, sendo o poder, em geral, aquilo que deve ser estudado por essa área. Tirei aqui a definição, né, como vocês puderam ver, está entre aspas, tirei aqui desse site, que é apenas um anúncio e tal, então a gente tem uma definição aí pronta, está aí a fonte de onde eu tirei, mas com isso eu quero dizer o seguinte, que a ciência política estuda o fenômeno da política. E vocês vão ver lá na frente que o fenômeno da política é o fenômeno da luta pela conquista e manutenção do poder. E nessa luta você vai ver quais são as instituições, né, que estão nesse jogo: o Estado, a divisão dos poderes, legislativo, né, executivo, judiciário, os agentes sociais, partidos políticos, organizações não governamentais, a igreja, né, no caso a figura da religião, as empresas, o poder econômico que interfere nesse jogo político. Isso aí é a ciência política. Então, assim, com essas três disciplinas a gente vai encerrando aqui nossa aula, né? Você teve uma boa visão de cada um. E tá aí, ó, fim de papo por hoje e até a próxima aula. Como dica de estudo, fica aí um vídeo para reflexão. Utilize dos assuntos abordados para amadurecer sua crítica ao vídeo. Galera, vamos evoluir intelectualmente para mudar o mundo, meus amigos.
Não desista, não abandone. Tranquilo? E cara, esse aqui é o vídeo que eu deixei, olha aí. Se liga. Pô, velho, gostei. Eu mesmo, prestei atenção aqui, maluco, eu emociono com a parada aí, viu? É uma animação, desenhozinho animado, mas se você der uma olhada, se você acompanhar de verdade, pesada, hein, pai? Crítica pesada, hein? Reflete sobre isso aí, bota tuas ideias pra funcionar, usa aquilo que a gente falou. Cara, vamos estudar. Tamo junto, ó. Tamo à distância, mas tamo junto, hein? É nóis, papai. Falou!